Giovana Pires esteve lá hoje na entrevista coletiva do Sérgio Coelho. A entrevista foi convocada para anunciar que o Cudê fica, né, Gil? É até engraçado isso. O Atlético até fez uma publicação no Twitter para dizer, com uma foto dele, dizendo que ele vai continuar no cargo. Isso é muito louco, né? Se for parar pra pensar, fazer uma publicação, dar uma entrevista coletiva para dizer que um treinador fica no cargo. Não tô falando que não tem que fazer a coletiva, não, que é muito importante. Inclusive, eu cubro o Atlético aqui para a Rádio Super e Jornal Tempo desde dezembro de 2020 e nunca tinha feito uma coletiva com o presidente que fosse presencial. Isso por conta da pandemia, né? A gente ficou um pouco mais afastado, agora as coisas estão começando a voltar ao normal, mas as notícias até em relação a isso não são das melhores. O Sérgio Coelho já disse que vai manter a imprensa distante. Falando um pouco agora sobre o que... O Rodrigo Caetano já tinha falado que não voltaria, né? Sim. E agora o Sérgio Coelho reafirmou. Falou que do jeito que tá funcionando na visão dele. Beleza, então tá. Para eles é sempre mais confortável essa situação. Mas falando então sobre o que importa, falando sobre o Eduardo Cudê, a permanência do técnico do Atlético, que foi contratado no ano passado, em dezembro, para ter um contrato até 2024, até o fim do próximo ano. E aí teve toda aquela confusão na semana passada, na quinta-feira, depois da derrota por 1-0 para o Libertad, no jogo de estreia do Atlético na fase de grupos da Libertadores. Ele falou muita coisa, deu declarações polêmicas, né, sobre acordos que teriam sido feitos com ele, mas não foi cumprido. Então a diretoria do Atlético chamou ele para conversa. Cronologicamente, a situação foi a seguinte: na sexta-feira, o dia seguinte a essas declarações polêmicas, todo mundo se reuniu na Cidade do Galo, conversou com ele, teve uma conversa mais séria e aí até nesse mesmo dia ele chegou a pedir desculpas, fez uma entrevista coletiva falando que estava de cabeça quente, aquela coisa toda. E aí até nas palavras do Sérgio Coelho, que é o presidente do Atlético, eles deram uma pausa nesse assunto por conta da decisão do Campeonato Mineiro no domingo, para que esse bastidor não atrapalhasse o time em campo, né, toda essa polêmica envolvida. E aí, hoje de manhã, foi de fato a reunião para cravar se ele sairia ou não do clube. O que é que pesou nesse sentido? De acordo com o Sérgio Coelho, a parte técnica do técnico de verdade, do Eduardo Cudê, agrada muito a diretoria. O que de fato seria ruim seriam essas declarações que ele não deveria ter feito, mas de acordo com o Sérgio Coelho foi um erro e erros são perdoáveis. Essas são as palavras do Sérgio Coelho. Então, o Galo teria que pagar uma multa de quase 30 milhões de reais para demitir, né, o técnico Eduardo Cudê. E aí, claro, isso não faz parte do orçamento atual do clube. O Galo não estaria disposto a pagar essa multa, já que o Eduardo Cudê não chegou a assinar aquela cláusula de saída para que não precisasse pagar uma multa de um lado nem do outro. Então o Atlético decidiu pela permanência do treinador. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, a gente vai ouvir também o Sérgio Coelho, mas já quero saber de vocês, meus debatedores, o que vocês acharam dessa permanência oficializada do Eduardo Cudê no comando do Galo. Aí, Lélio, primeiro eu tô aqui como apresentador hoje, mas daqui a pouco eu falo também um pouco. Mas e aí, Lélio, essa permanência do Cudê? Olha, eu acho que foi a decisão mais correta do Atlético, né? Eu já tô falando isso desde sexta-feira, quando você tava de folga, o Seabra. Uhum. E gosto também, né, desse, digamos, sincerídio aí do Eduardo Cudê. Foi prometido, não foi cumprido. Aliás, o Gilberto estava em campo hoje, viu, Cudê? E o Benfica perdeu em casa para Inter de Milão por 2-0 pela Liga dos Campeões. Mas, se foram feitas promessas, né? E o camarada queimou ali naquele momento em que ele foi vaiado, né? Foi achincalhado, né? Com, né, um copo de cerveja pegando ali próximo ao seu rosto. O camarada não tem sangue de barata. Eu acho que houve sim uma quebra de hierarquia, mas todo mundo tem o seu dia de fúria, bola pra frente aí e esperar que o Cudê dê conta de fazer o time do